Meus amados, vocês já perceberam que tem coisa que acontece na vida da gente que não é para a gente agir com as nossas forças? Tem muitas situações que Deus permite a gente passar para a gente confiar nele, porque a peleja vai ser dele. Essa guerra está nas mãos do Senhor. E aqui nós vamos falar sobre isso no episódio da Bíblia, com a passagem do rei Ezequias, que ele teve que confiar completamente no Senhor. E eu vou explicar essa passagem interessante para vocês e vocês vão entender que tem guerra, que a peleja vai ser de Deus. Graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Vou trazer uma mensagem para a edificação da sua fé no nosso Salvador Jesus Cristo. Louvado seja aquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. E a palavra de hoje está no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 19. Eu vou ler alguns versículos e depois eu vou passar. Vai ficar no capítulo 19 mesmo. Essa passagem também a gente encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 32. É a passagem que fala do rei Ezequias contra o exército do rei Senaqueribe, do rei assírio, Senaqueribe. Nessa época aqui da história, quando estava acontecendo essa passagem aqui com o rei Ezequias, que é do reino de Judá, do reino sul, no reino norte, no reino de Israel, as tribos já estavam sendo levadas pelos assírios. E é lógico que aquela movimentação logo ia descer para o reino sul, que é o reino de Judá, que fica a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, ali estava o reino sul. O reino sul é dividido nessas duas tribos. O restante de Israel, que é o reino de Israel, o reino norte, são as 10 tribos que foram as 10 tribos perdidas de Israel. Nessa época estava acontecendo isso lá nas 10 tribos. E aqui embaixo, no reino sul, estava acontecendo que o rei Senaqueribe estava cercando a Jerusalém, porque iam invadir Jerusalém. Quem era o rei? Era o rei Ezequias, que era um ótimo rei, um rei excelente. Ele fez tudo direitinho, ele era um rei temente a Deus. Eu acredito que foi o melhor rei que Israel teve. Só que ele foi filho de Acás. E Acás foi o pior rei que Israel teve, né? Eu falo Israel, não digo no geral, né? Mas aqui no caso, no reino de Judá. O rei Acás fez tudo que era errado aos olhos do Senhor. Ele levou o povo de Israel à idolatria, ele sacrificou alguns filhos dele. Então ele foi um rei terrível, ele levantou postes de ídolos, colocou postes de ídolos dentro do templo, ele fez coisas horrorosas, assim, acabou com a nação de Israel levando à idolatria. E isso a gente pode deixar, né, aqui, né, registrado, né, que filho de peixe, peixinho não é. Porque o rei Acás era um rei terrível, muito difícil. E nasce o rei Ezequias. E Ezequias foi um excelente rei. Ele reinou por 29 anos ali no reino de Judá. E num desse tempo desse reinado dele, ele ainda não tinha tido aquele período, né, dos 15 anos, né, esse rei foi aquele rei que Deus acrescenta, né, uma quantidade de anos na vida dele quando ele fica doente. E ele foi contemporâneo de Isaías, foi na mesma época que Isaías era profeta, o rei Ezequias, ele estava aqui reinando em Judá, tá? Entendeu aí onde é que está o contexto? Então vamos lá. O rei assírio, que era lá de Nínive, né, que ficava ali a capital dos assírios, eles tinham colocado trincheiras, eles iam invadir Jerusalém, os soldados estavam todos ali em volta, era uma época onde eles estavam mesmo possuindo todos os reinos, né? A gente sabe que a Israel esteve nas mãos de outros reinos, esteve nas mãos dos assírios, esteve na mão dos babilônicos, esteve nas mãos dos gregos, esteve nas mãos dos persas, dos gregos e dos romanos, né? Então ali estavam os assírios, né? Nessa época os assírios que estavam ali invadindo e tomando posse das terras, tomando posse de tudo. E o rei Senaqueribe também era um rei extremamente cruel, assim, ele agia com requinte de crueldade, era um rei terrível mesmo. Lá em Nínive,
Ele veio aqui para ajudar, colocou as trincheiras, sitiou tudo para invadir. E aí esse rei Ezequias sabia que ele não podia com aquela multidão toda, né? Eram muitos soldados, eram armamentos pesados, né? A questão bélica deles, né, de armamento, era muito grande, era muito poderosa. E aí o rei ficou ali num estreito, né? Naquele estreito que a gente fala, estreito de Jeová, né? Às vezes a gente passa por isso na vida da gente, né? A gente olha assim e fala, o que eu vou fazer? Senhor, o que está acontecendo isso na minha casa? Vamos colocar agora dentro da nossa, né, da nossa realidade. Está acontecendo isso dentro da minha casa, eu não tenho forças para isso. Como que eu vou resolver isso? Amados, tem coisas que não é para a gente resolver. Tem coisas que a gente tem que deixar mesmo na mão do Senhor. É o Senhor que vai resolver para você, não é com as suas forças. E acontece muito isso, né? Às vezes com o filho, né, que faz algumas escolhas aí que a gente não aceita. Esposo, né, que às vezes também, né, faz algo assim que a gente fala, mas ele resolveu fazer isso, ele resolveu, ele não quer, sabe, que quis me abandonar ou vice-versa. Tem algumas coisas que acontecem na vida de todos nós, né, do crente ou não, né? Eu tô falando do crente porque acontece dentro da igreja, a gente vê que acontece isso e as pessoas ficam desesperadas, né? E fica, não, aconteceu isso na minha casa, eu sirvo o Senhor, né? E aconteceu isso, né? Isso acontece na vida de qualquer um, né? Servindo ou não o Senhor. Mas tem guerra, tem peleja, que é o Senhor que vai colocar a mão. A gente tem que orar e entregar para o Senhor. Descansa no Senhor. Descansa, porque é Ele que vai entrar com providência. A providência vai ser dele. Tem coisas que a gente não tem força. Não é pra gente, é Deus que vai convencer, é Deus que vai entrar na peleja, é Deus que vai te honrar depois. A gente tem que ter paciência e orar. E essa passagem aqui, olha só que interessante que aconteceu aqui, a oração de Ezequias. Então estava ali todos os soldados de Senaqueribe invadindo, e o rei Senaqueribe escreveu cartas para os soldados deles enviar lá para o rei Ezequias. Só que eles iam pegando essas cartas e eles iam lendo alto as cartas. Eles liam assim, tipo, o nosso Deus, o nosso rei, né, o Deus que a gente serve, já conquistou a nação tal, a nação tal. Aqui em cima tem, eu não vou ler tudo para não ficar muito extenso, mas fala assim, né, nós já conquistamos a nação de fulano, a nação de ciclano, nós já subjugamos os deuses dessas nações, os deuses dessas nações já foram subjugados. E eles liam essas cartas em hebraico. E os soldados ali, né, que estavam ali em Jerusalém, falavam assim para eles lerem, né, para eles lerem em aramaico essas cartas, porque eles estavam lendo em hebraico e o pessoal que estava em cima da muralha estava entendendo o que eles estavam lendo, porque os assírios falam hebraico, né, falam aramaico. E eles pediam, lê essas cartas em aramaico, porque você está lendo em hebraico e o pessoal está todo entendendo o que vocês estão falando, vocês estão tacando pânico neles. Você imagina eles lendo, a pessoa está lá em cima das muralhas, tudo, e eles lendo, fala, olha, o meu Deus subjugou essa nação, que era uma nação muito maior do que a sua, porque na verdade, gente, Jerusalém não era uma coisa assim, não tinha um armamento, não é uma nação enorme, não é tudo aquilo, né, que a gente fala, né, Israel, né, é tanto que as 10 tribos foram levar tudo embora. Passou assim, olha, varreu, levou embora, as 10 tribos perdidas. Não tem aquele poder bélico que as outras nações tinham, não é uma nação assim, com essa força toda. E tudo que aconteceu ali foi provisão de Deus mesmo, né? As muralhas caíram, as conquistas, foi tudo Deus ajudando mesmo, porque eles mesmos, com as forças deles, não tinham tanta força assim, não era aquela coisa, foi Deus mesmo agindo. E não foi diferente desse caso aqui. Então eles estavam lendo as cartas para eles entenderem, sendo que eles podiam ter lido em aramaico, eles estavam lendo tudo em hebraico para aquele povo entender. E os soldados falavam assim, olha, lê em aramaico para eles não entenderem, né? Você está lendo em hebraico, eles estão entendendo, eles estão desesperados. E os soldados falavam assim, não, mas a gente quer isso aí mesmo. A gente quer que eles fiquem tudo desesperados mesmo, a gente quer mesmo tocar pânico, a gente quer que eles entendam o que a gente está falando, né? E essas cartas todas chegaram na mão do rei Ezequias. E o rei Ezequias, quando leu aquela carta, eu não vou ler tudo aqui direitinho, assim, na sequência, porque eu acho mais fácil contando a história, depois eu vou contar o que aconteceu. E o rei Ezequias, quando eu li aquela carta, aí se rasgou todo, né, que se pranteou tudo, ficou aquele desespero, porque ele sabia, né, que ele não tinha condições, né, não cabia, não dava para ele enfrentar tudo aquilo, não tinha condições. E quando ele leu aquela carta, e aquela carta falava assim,
que nós vamos subjugar esse Deus aí, que você tanto fala, que vocês tanto oram, nós vamos subjugar esse Deus, nós vamos invadir isso aí, nós vamos acabar com tudo. E falou assim na carta. E aí o rei pega essas cartas, vai lá no templo, se derrama perante Deus, se derrama perante Deus. Deus, eles estão falando do Senhor, eles estão falando que o Senhor não é Deus, eles estão falando que eles subjugaram todos os deuses dessas nações, todas as nações que são muito mais fortes que a gente, eles subjugaram. Eles estão falando que vão subjugar o Senhor. Ai, mexeu com Deus aí, hein? Vão subjugar o Senhor que vai ficar sendo tipo mal visto, né? O Senhor que vai perder a credibilidade, porque eles estão falando que vão subjugar o Senhor. Então aí mexeu com Deus, né? Aquela coisa, né? Olha, tá aí. O que ele fez? Ele jogou na mão do Senhor mesmo, né? Olha, o problema, estão falando que vai ser o Senhor que vai ser subjugado, né? Eles vão subjugar o Senhor, vão entrar aqui e vão levar a gente também, igual está acontecendo lá, né? Com as 10 tribos. E aí mexeu com o Senhor, né? Mexeu com o Senhor, aí o negócio fica, né? Aí vamos entrar aqui na história. Ele fala aqui, ó. Tendo Ezequias recebido as cartas em mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, minha régua só mistura tudo. Estendeu-a perante o Senhor e orou perante ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. E ouve. Abre, Senhor, os olhos, vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, que são as cartas, né? As quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ele fala, eles estão afrontando o Senhor. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolam todas as nações. Era verdade mesmo. Os assírios estavam assolando todas as nações, é verdade. Ele falou, é verdade que está acontecendo isso. Das suas terras. E lançando fogo os deuses deles, dessas nações, né? Estava queimando os deuses que eles tinham ali, idolatria. Os assírios estavam destruindo tudo. Porque deuses não eram, né? Mas eles fizeram isso porque eles não eram deuses. Senão Deus de mãos de homem, madeira, de pedra. Por isso os destruíram. Agora sois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos, o Senhor é Deus, né? Aqueles deuses que eles subjugaram não era Deus de madeira, aqueles deuses que eles criavam, né? Agora eles estão falando do Senhor, e o Senhor é Deus, que é isso que ele quis dizer, né? Os que eles subjugaram, mas eles também não eram deuses, né? Agora o Senhor não, o Senhor é Deus. Ó Senhor, nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que tu é o Senhor Deus. Olha que coisa linda. Para que todos saibam que tu é o Senhor Deus. E aí o que aconteceu? Aconteceu que aí Isaías entra, conversa com ele fala de tudo, né, que está acontecendo, ele rasga a roupa, tem muito costume de rasgar, de jogar pó, de chorar, tudo de prantear, e entregou na mão do Senhor. E aí, olha só o que fala aqui no versículo 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Aqui já é o profeta Isaías entregando, né? Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Gente, tinha um exército. Deixa eu ver aqui no segundo. Os assírios foi... 85 mil soldados estavam lá fora das muralhas. Aqui o profeta está falando. Não entrará nessa cidade, Jerusalém, né? Nem lançará nela nenhuma flecha, olha, nenhuma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, ele entrega essa mensagem aí, olha, não vai entrar uma flecha aqui, tem 80 mil soldados, mas não vai entrar, uma flecha vai entrar aqui. E quando Deus fala, gente, Deus fala. E ele cumpre, porque o nosso Deus não é Deus de confusão, não é Deus de mentira. Quando ele falou, está falado. E entrega na mão de Deus.
Tá com um problema difícil aí? Tá com algo que você não consegue resolver? É lógico que tem problemas que Deus dá sabedoria, dá estratégia. A gente consegue resolver, Deus ajuda, a gente consegue. Sempre Deus está por trás de tudo, ajudando a gente, né? Ajudando os seus servos. E até mesmo as pessoas que não estão na igreja, Deus tem misericórdia, né? Nosso Deus é Deus de misericórdia e dá estratégia para ajudar as pessoas. Mas tem algumas pelejas que a gente sabe que a gente não pode fazer nada. Não está no nosso domínio a gente mudar a cabeça da pessoa, não está no nosso domínio a gente mudar a cabeça do filho da gente sobre as escolhas que eles fazem, não é guerra nossa. Quando acontece isso, ora e entrega para Deus e confia em Deus, entrega. Você vai sofrer, está sofrendo à toa. Deixa Deus operar, deixa Deus agir, a peleja não é sua. Olha o que acontece aqui, a destruição do exército dos assírios. Isso numa noite, tá? Isso numa noite. Se Deus faz isso numa noite, às vezes o problema da gente é café pequeno para Deus, tá? Fica tranquila aí, olha o que Deus faz. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185 mil. Veio o anjo do Senhor e fez assim, ó. Fez só assim, ó. Matou todos. 185 mil. Quando se levantaram os restantes pela manhã, alguns que sobreviveram, né, e os reis, ali, o rei que estava ali, eis que todos eram cadáveres, morreram todos. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e foi a Nínive, porque ele chegou, levantou de manhã, o exército dele todo morto. Cadê fulano? As mulheres chorando, porque tinha mulher junto. As mulheres chorando, depois em Crônicas também tem, talvez até com mais detalhes. As mulheres, chama fulano tá morto. Cadê ciclano? Manda chamar ciclano, tá morto, morreu, não tem ninguém vivo aqui, tá tudo morto, tudo cadáver. Aí ele, lógico, né, viu Deus agindo ali, né, porque Deus permitiu que ele visse, né, imagina, não tinha como Israel matar numa noite, não tinha jeito, né, aquela foi a operação de Deus mesmo, ele teve que se curvar, né, teve que falar, né, isso é Deus mesmo, tchau. Foi embora, né? Aí ele fala, ó, voltou para Nínive. Sucedeu que quando ele adorar, ele foi para casa a adorar a Nisrote, que era o rei que ele adorava, né? Que era o rei lá de Nínive que ele adorava, que era o deus dele. Adrameleque e Sarazer, que eram os filhos de Senaqueribe, o feriram a espada. Olha que nem os filhos aguentavam ele, hein? Os feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat, e a Esar e a Adão, seu filho. Aí o seu filho reinou, porque ele matou o pai, aí o filho reinou no lugar dele. Então Senaqueribe foi morto pelo próprio filho. Teve aquela derrota lá em Israel, quando ele voltou para Nínive e estava lá adorando lá Nisrote, aquele deus lá que ele professava a fé dele. Os filhos dele foram lá, feriram ele, mataram ele, e um deles tomou o lugar e reinou no lugar dele. Aí tá vendo o agir de Deus na vida da pessoa que é crente, né? Da pessoa que serve a Deus. E depois disso, o rei Ezequias, ele fica doente e Deus ainda age na vida dele, né? Dando a ele mais 15 anos de vida na vida dele. Foi aonde nasce Manassés. E Manassés foi o pior rei, né? Ainda volta a falar, né? Filho de peixe, peixinho não é. Acás, que era o pai, era terrível. Aí vem Ezequias, que foi um ótimo rei para Israel, um ótimo rei ali de Judá. Quando nasce Manassés, misericórdia, o que Manassés fez não foi muito diferente do que o seu avô Acás fez. Foi um péssimo rei, mas Manassés, ele acabou vendo que Deus era Deus, ele teve que se curvar a Deus, e Deus perdoa, né, Manassés, porque o nosso Deus é Deus de misericórdia. Então, o que eu falo para vocês, irmãos, aqui nessa mensagem de hoje, uma mensagem tão linda, né? Você vê que o rei estava acuado, ele não tinha força, ele não tinha como eu vou enfrentar 185 mil soldados com um armamento pesado. Eu aqui sou pequeno, não tenho condições disso, né? Só as palavras que eles falaram na carta, que o pessoal que estava na muralha ouviu, já estava desesperando. Isso só as palavras. Imagina quando eles levantassem o armamento para atacar. Eles estavam ali acuados, estavam com medo. Isso é o que acontece, que aí ele ora a Deus, Senhor, é o Senhor que vai ter que agir, né?
É o Senhor, eles estão atacando o Senhor é Deus, o Senhor é acima de todas as coisas do céu, da terra, o Senhor é Deus. E é isso que a gente tem que falar pra gente. Paizinho, Pai querido, Pai amado, o Senhor é Deus. Essa peleja não me pertence. Essa peleja, essa guerra, o que está acontecendo, eu não tenho força para mudar nada disso. Eu não tenho poder nenhum para mudar nada disso. Essa peleja, ela é sua, ela está na sua mão, nas suas mãos, e eu estou colocando, é o Senhor que vai resolver. Ora e descansa em Deus, confia, tem peleja que é Deus que vai agir na sua vida, vai agir na minha também, não pense que eu não tenho. E ó, já entreguei para Deus. Deus, é o Senhor que vai mudar essa situação. Eu não posso mudar nada disso. Eu não posso mudar pessoas, eu não posso mudar isso. Isso está nas suas mãos. É só o Senhor que pode convencer, é só o Senhor, é o Espírito Santo que tem poder de convencer. É só o Senhor. Então tem coisas que a gente tem que colocar na mão de Deus. Descansa. Deixa, mas não tira não, tá? Coloca e deixa na mão de Deus. Porque a peleja, ela é de Deus e Deus vai agir na sua vida. Eu tenho certeza disso. Amém, meus amados? Deus abençoe a vida de vocês e em nome de Jesus. Até o próximo programa.